o diagnóstico. Então, pacientes em neutropenia, a gente tem que pensar em colite neutropênica. É a tríade. Neutropenia, dor na fossa ilíaca direita e febre. O local típico de acometimento é no seco. A tiflite, ela tende a pegar o seco porque ele é uma região já de uma baixa perfusão relativa e tem maior estase. Então a gente vai ver ali espessamento secal, edema pericólico e raramente, em casos mais graves, pneumatose. Próxima questão, homem de 17 anos, portador de fibrose cística, com dor de extensão abdominal, febre e diarreia. Qual o diagnóstico? Então, colite pseudomembranosa. A gente tem que lembrar sempre da colite pseudomembranosa nesses casos de pacientes que fazem uso prolongado de antibióticos. Quais são os achados de imagem nas colites? A gente pode falar de espessamento parietal, edema da gordura, densificação, o realce é variado, podemos ter o sinal do acordeão, da sanfona, ascite, um percentual menor dos casos, e as etiologias, né? Principalmente infecciosas, como a colite pseudomembranosa. Nós temos a doença inflamatória intestinal, podemos ter de etiologia isquêmica, normalmente ela é segmentar, lembrando que a artéria mesentérica superior ela vai irrigar o cólon direito e transverso, enquanto a inferior é o cólon esquerdo e o reto. E é isso que a gente também precisa saber para a nossa prova. Os pontos de fragilidade vascular na colite isquêmica. Então, pacientes que estão em estado grave, são idosos, estão ali na UTI, eles estão mais sujeitos a fazer hipoperfusões, tem pontos anatômicos, devem justamente serem territórios entre a irrigação, por exemplo, da artéria mesentérica superior e da artéria mesentérica inferior, que seria o ponto de Griffins, ali ao nível do ângulo esplênico, e temos também a junção do reto sigmoide, que seria o ponto de Sudeck, que seria a junção entre o reto sigmoide distal, o sigmoide distal e o reto superior, tá? Que seria justamente pela artéria mesentérica inferior. Temos também agora, falando sobre abdômen agudo inflamatório, a colecistite, a apresentação litiásica é a mais comum. A litiásica a gente tem que pensar nos quadros de pacientes graves, internados, grandes queimados, diabéticos. Normalmente inicia com obstrução do ducto cístico, um cálculo ali impactado. O ultrassom é melhor do que a tomografia, nós temos o sinal de Murphy, a gente avalia o espessamento da parede da vesícula e se tem coleção perivesicular. Quais das condições abaixo está usualmente associada a carcinoma da vesícula biliar? Então é a colelitíase, a gente sabe que a grande maioria dos carcinomas da vesícula está associada à presença de cálculos, e a irritação crônica da mucosa por esses cálculos contribui para a sua carcinogênese. Os fatores de riscos mais clássicos é a colelitíase, vesícula em porcelana e pólipos maiores que 1 centímetro. Mais uma questão, 2018, CBR, analisa o caso clínico a seguir. Então, temos um paciente de 58 anos de idade, obeso, diabético, pronto-socorro com queixa de dor intensa e contínua no hipocôndrio direito, há 18 horas. Consciente, que pega com a cruz, frequência cardíaca de 120, e o ultrassom mostrou uma vesícula distendida, de paredes espessadas e sem cálculos. Não há dilatação de vias biliares. Com relação a esse caso, a hipótese mais provável é... Então, a gente tem um paciente obeso e diabético sem cálculos. Então, a gente tem que pensar em colecistite aguda alitiásica. Continuando agora com diverticulite, outra causa de abdômen agudo inflamatório, é uma complicação dos divertículos cólicos, por impactação, acúmulo de secreções, de conteúdo, translocação bacteriana. Então, o local mais comum é no sigmoide. A dor abdominal geralmente é ali no quadrante inferior esquerdo. Na tomografia, nós vemos o espessamento do cólon associado à densificação da gordura pericólica, às vezes coleções, pequenas perfurações ou até mesmo grandes coleções e ascite.
Então, fístula também é uma complicação possível, mas é mais crônico e mais difícil de encontrar no dia a dia hoje, com exames cada vez mais disponíveis e diagnósticos mais precoces. Então, nós temos aqui também outro quadro que a gente consegue ver, que é o infarto mental. É uma causa mais rara de dor abdominal, pode simular apendicite ou colecistite, é mais comum em pacientes com obesidade, insuficiência cardíaca, teve cirurgia abdominal recente ou trauma. Normalmente parece uma massa, né? É uma massa mental bem heterogênea, com conteúdo adiposo, sem realçar o meio de contraste. Mais comumente no quadrante inferior direito, próximo ao colo ascendente ou seco. Não costuma ter sinais inflamatórios no cólon adjacente. Aqui outra situação de abdômen agudo, a apendagite epiploica, também é causa de dor abdominal por inflamação ou isquemia do apêndice epiploico. Pode simular diverticulite se for do lado esquerdo ou apendicite se for do lado direito. O principal fator pré-exponente é a obesidade, é mais comum ser do lado esquerdo e depois em seguida pericecal. Faz essa densificação nodular na borda antimesentérica do cólon e não costuma apresentar espessamento também do cólon associado. Nós temos o abdômen agudo obstrutivo, a gente vê distensão abdominal, nível ar líquido, transição abrupta entre calibre de segmentos intestinais e o sinal de fecalização do delgado, que é quando tem alguma obstrução naquele intestino, o conteúdo delgado fica parado naquela região por muito tempo, que é um local que normalmente não há formação de fezes, e devido a isso sugere que aquele conteúdo está parado há mais tempo. De causas nós temos a intercepção, o volvo, hérnia, às vezes tumor, ilho biliar. A tomografia é um excelente exame para a gente identificar tanto o diagnóstico como a causa, a que nível está a obstrução, e tem o sinal clássico do empilhamento de moedas. Então, a gente consegue ver até um pouco de líquido livre, bastante distensão líquida de alças intestinais, níveis hidroaéreos. Temos também o abdômen obstrutivo de delgado, que são cerca de 80% aí dos abdômen agudos obstrutivos. Cursa com distensão do abdômen e vômitos. Pode ser congênito, pode ter um volvo de mesentérico, pode ter divertículo de Meckel, às vezes adquirido, aderência, hérnia, tumores, inflamação, às vezes uma apendicite está bloqueada ali e começa a fazer uma resposta ao processo inflamatório. Normalmente na imagem tem uma dilatação central e empilhamento de moedas. Então aqui a gente consegue ver a central e os níveis hidroaéreos. Abdômen obstrutivo do cólon é bem menos frequente. Então, normalmente dá distensão, dor e ausência de flatos e fezes. A maioria das vezes em adultos por tumor. Podemos ter em alguns casos por diverticulite, volvo, fecaloma, estenoses isquêmicas e tem alto risco de perfuração e isquemia. Temos dilatação a montante e a distensão em alça fechada. Temos o volvo intestinal, normalmente uma torção sobre o próprio eixo. É uma obstrução em alça fechada, com distensão montante, alto risco de perfuração ou isquemia. Em adultos é bem mais comum em colo, enquanto em crianças é no delgado. O local mais comum em adultos é no sigmoide. Então, volvo de sigmoide, de causas nós temos a constipação crônica, doença de Chagas, muito importante no Brasil, pacientes com doenças neurológicas. Então, seria o sinal do ganho de café, ausência de gás na ampola retal, sinal do redemoinho. Então, a gente tem o volvo de seco, que é um perfil de pacientes mais jovem do que o de sigmoide. Normalmente é porque o seco tem uma mobilidade excessiva, ele pode se deslocar lá para o epigástrico, quadrante superior esquerdo, também com distensão, vômito. O volvo geralmente aponta para o hipocôndrio esquerdo. As austrações estão mantidas e o nível hidroaéreo também com distensão delgado. Diferente do sigmoide, que quando tem
O volvo, ele às vezes dilata tanto, mas dilata tanto que ele perde as alstrações. Também temos a intussuscepção intestinal, bem mais comum em crianças, 95%. Em adultos, sempre pensar em lesão focal, principalmente lesões malignas, como tumores coloretais. Os pacientes vão ter dor, distensão abdominal e vômitos. Nessa invaginação pode determinar uma congestão venosa importante, fazendo uma isquemia e levando até mesmo a perfuração. Mais comum em crianças na região ileocólica. E o sinal relacionado é o sinal do alvo ou do pseudo-rim. Do alvo ou do pseudo-rim. Temos também o volvo gástrico, quando tem uma rotação de mais de 180 graus do estômago sobre o seu próprio eixo. Pode ser uma emergência cirúrgica. Nós temos uma tríade também relacionada ao volvo gástrico, seria dor epigástrica, náusea sem vômito e a sonda que não progride. Nem sempre esses sinais estão presentes. O volvo ele pode ocorrer nos seus dois eixos. Quando ele ocorre no sentido longitudinal, ele é o volvo organoaxial. E já no volvo mesentérico-axial, o antro gira acima da junção esôfago-gástrica. Existem algumas outras associações, como um baço errante, banda gástrica, hernia diafragmática. Em adultos é mais comum o organo axial e em crianças o mesentério axial. Então, no adulto, rotação pelo maior eixo, o organo axial. Nós temos o antro vai para uma posição anterior e superior e o fundo posterior e inferior. Associação com trauma, com hérnia paraesofágica. Normalmente, para ele ficar sintomático, tem que ter mais de 180 graus de rotação. Já o mesentérico axial é bem mais comum em crianças, é a rotação no menor eixo, a incompleta é mais comum, o antro fica acima da junção esôfago-gástrico. Pode também causar obstrução e isquemia grave e é menos associada com a falha diafragmática. No raio-x a gente pode ver o estômago no tórax com 2 níveis hidroaéreos. Então aqui exemplos de torção organoaxial e de mesentério axial. Então agora nós vamos para mais uma questão. CBR 2018, marca a alternativa incorreta. Então pausa, veja bem cada item, pense que você está na sua prova. Então, o item incorreto é o item D, o ponto crítico de Sudeck não é no ângulo esplênico. No ângulo esplênico é o ponto de Griffiths. Sudeck é lá embaixo na junção do sigmoide com o reto alto. Agora nós vamos para a divertículo de Merkel, que é a anomalia congênita mais comum do trato gastrointestinal. Ele fica a 100 centímetros da válvula ileocecal. 2/3 tem mucosa ectópica, normalmente gástrica, e é um divertículo verdadeiro. A grande maioria é assintomático, mas 2% pode ser assintomático, geralmente são crianças. Pode dar hemorragia, obstrução, diverticulite de Merkel, perfuração, até mesmo tumor. Existe a possibilidade de fazer a cintilografia com marcador, que tem uma sensibilidade moderada quando tem a mucosa gastroectópica. Então temos também a má rotação intestinal, ela pode ser completa, incompleta. Normalmente ela tem uma inversão da posição do delgado, a gente não vê o delgado passando para o lado esquerdo. A tomografia é um excelente método de imagem, a gente consegue também ver a inversão da artéria e veia mesentérica. Temos as doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Podemos utilizar tanto a enterotomografia como a enterorressonância. Os dois têm acurácias diagnósticas semelhantes, com a vantagem da enterorressonância para conseguir ver a peristalse ali das alças intestinais. A gente consegue identificar as alças acometidas, ver a atividade inflamatória, mas o principal objetivo também é ver o intestino delgado, que às vezes não é tão bem estudado.
ou em pacientes, às vezes, que não conseguem se submeter a uma colonoscopia. A gente pode identificar também complicações como estenose, fístulas e abscesso. A gente usa normalmente um contraste oral hiperosmolar, como um Movlax, para causar uma distensão líquida das alças. Utilizamos também o contraste venoso. A causa mais comum de megancólon tóxico é retocolite ulcerativa, né? Então é uma complicação bem descrita na literatura. Então nós temos a retocolite ulcerativa, é uma lesão, uma inflamação de mucosa e submucosa em adultos jovens, pode ser segmental ou difuso, é ascendente e não salteado. Tem um risco aumentado para megacólon tóxico e neoplasia. Normalmente na imagem a gente vê as perdas de alstrações e da tubulização do cólon. Temos a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória recorrente do trato gastrointestinal. Acomete bastante tanto o cólon como o intestino delgado. E é nesses casos que a gente tem que avaliar o intestino delgado por enterotomografia e enteroressonância. Na sua fase aguda nós vamos ter espessamento parietal com realce estratificado, úlceras, fissuras transmurais, fístulas e abscessos. Podemos ter também a proliferação fibroadiposa do mesentérico, com o engurgiamento da vasa recta, que é o sinal do dente. E na crônica podemos ter o depósito gorduroso na submucosa, estenose, pseudodivertículos. Nós temos as manifestações extraintestinais das doenças inflamatórias intestinais, mais colangite esclerosante primária, que é principalmente na retocolite ulcerativa, mas também temos colelitíase, pancreatite autoimune, nefrolitíase, sacroileite. Temos os diagnósticos diferenciais da doença de Crohn, tuberculose, linfoma e doença de Crohn sempre entram em diagnósticos diferenciais ali do acometimento do ilho terminal. E a retocolite ulcerativa sempre colites isquêmicas, pseudomembranosa. Temos também as enteropatias, como a doença celíaca, uma doença autoimune, principalmente em jovens brancos, é relacionada ao glúten, causando uma mucosa ou inflamação na mucosa do delgado, principalmente do odeno, depois jejuno e às vezes ilho. Os achados de imagem, principalmente de extensão líquida de alças delgadas, espessamento parietal, linfadenopatia, a gente pode ter atrofia espênica em alguns casos, existe um risco aumentado de linfoma e adenocarcinoma intestinal. Então aqui há alguns casos que a gente consegue perceber que o ilho, o jejuno tem menos pregas do que o ilho, então isso mostra a atrofia das vilosidades da mucosa, do odeno jejunal principalmente, e o ilho começa a ter uma hiperplasia compensatória para tentar absorver alguns nutrientes. Temos também os tumores neuroendócrinos, do intestino, né? Então, o delgado é o mais comum, com algumas síndromes, como a de Zolling-Ellison. Só começamos a ter sintomas normalmente quando tem metástase hepática, porque o tumor ele libera algumas substâncias, mas com a metabolização hepática de forma geral, o paciente não é tão sintomático. Sendo que quando ele atinge uma carga tumoral e começa a ter metástases hepáticas, aquelas substâncias não são mais tão bem metabolizadas e começa a ter algum sintoma sistêmico. Então, normalmente podem ser tumores bem pequenos, mesmo eles sendo bem agressivos, já metastáticos, às vezes o sítio primário, às vezes a gente até não encontra, é hipervascularizado, pode dar aquela reação desmoplásica aqui no mesentérico, calcificações de permeio. Então, em relação à ordem decrescente de frequência dos comprometimentos dos tumores malignos do intestino delgado, assinale a alternativa correta. Então, o adenocarcinoma é o tumor mais comum e o neuroendócrino carcinoide é o segundo mais comum. O linfoma ficaria em terceiro lugar. Sarcomas de Gicht, mais raros ainda. Homens, 55 anos, com lesão ulcerativa retal a 6 centímetros da margem anal. Solicitado estadiamento por imagem para definição de conduta. Qual é o exame de escolha? Então, o exame de escolha para avaliar
tumor de reto é a ressonância magnética. Então, agora falando um pouco de adenocarcinoma de reto, a ressonância é o exame de escolha para avaliação do estadiamento loco-regional. A sequência mais importante é o T2, sem saturação de gordura, porque é muito importante identificar justamente esse contraste entre o alto sinal da gordura e o sinal intermediário abaixo do tumor. O T avalia principalmente a extensão extramural da lesão e a sua relação com o peritônio. A gente sabe também que em pacientes com invasão extramural vascular tem um maior risco de metástase. E o N a gente avalia tanto os linfonodos no mesorreto como os linfonodos pélvicos laterais. O tratamento normalmente a partir do T3 é neoadjuvância e o achado de imagem realmente é um espessamento semianular ou circunferencial irregular do reto. Temos também que lembrar os fatores de pior prognóstico, ou seja, extensão vascular extramural, mucina e o status da face mesorretal, apesar de não estarem no TNM, impactam diretamente no prognóstico do paciente. Então, a sequência T2 é praticamente a única necessária para as definições. Difusão e contraste podem ser dispensáveis no estadiamento. Então, o T vai definir o quanto esse tumor vai invadindo além da camada muscular no mesorreto, então de 5 a 15 milímetros, mais que 15 milímetros, se pega o espaço peritoneal, se pega algum órgão adjacente. Então aqui seria um tumor confinado à camada muscular, aqui já com extensão para o mesorreto, para a gordura mesorretal. Temos também que lembrar da invasão vascular extramural, acometimento da reflexão peritoneal. Quanto aos linfonodos, se forem linfonodos que vão sair na incisão total do mesorreto, ou seja, mesorretal e retal superior, nós vamos se atentar às características, principalmente se ele tem bordas irregulares, se é heterogêneo ou redondo. Então, a depender das dimensões, a gente precisa de 3, 2 ou nenhuma característica. Linfonodos laterais, a gente vai utilizar o corte de 7 milímetros, ilíacos internos e obturatórios. Linfonodos inguinais em reto médio e alto, eles são considerados M1, enquanto no reto baixo ele é locorregional. E linfonodos com mucina, eles sempre são suspeitos, independente do tamanho ou localização. Outro ponto é que o depósito tumoral, ele já entra como N1C, ou seja, o prognóstico dele é pior de quem tem até 3 linfonodos. Às vezes é difícil de identificar se ele é um linfonodo ou um depósito tumoral, então a gente tem que ter alguns cuidados na hora de analisar a imagem. Então, normalmente o depósito é um tumor dentro de uma área de drenagem linfática, porém sem continuidade com o sistema linfático vascular ou neural. É uma via independente de disseminação tumoral e com pior prognóstico, tá? Então, essa foi